Saúde os amados com a doce paz do Senhor. Hoje nós vamos dar prosseguimento no estudo do capítulo 14 do livro de Atos. Atos 14, nós encontraremos Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Para acompanhar o estudo de Atos 14, recomendamos que você esteja com a Bíblia em mãos. A partir do capítulo 14 de Atos, vamos ver como Paulo passou a se dedicar a converter os não-judeus, os gentios, através das viagens missionárias. O versículo 1 registra: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. O versículo 1, Paulo e Barnabé, os missionários, eles estavam na quarta cidade da primeira viagem missionária, em Icônio. E o versículo 2 diz: Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. No versículo 2, nós podemos ver que os judeus de Icônio, diferente dos gregos, eram bem resistentes ao evangelho. Mas no versículo seguinte, o 3, lemos que alguns sinais miraculosos serviriam para comprovar o poder do nome de Jesus Cristo. Versículo 3 diz: Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígio. Versículo 4 e 5 são importantes também na leitura e dizem: E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Em Icônio, para não serem apedrejados, os missionários então fogem para Listra, a quinta cidade da viagem missionária. A cidade de Listra, mencionada no versículo 6, ficava perto de Icônio, cerca de 6 quilômetros. Sendo uma cidade pagã, podemos entender que Paulo e Barnabé começaram a pregação justamente em uma cidade gentia totalmente pagã. Versículo 8 até os versículos 10 registram: E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. A cura de um aleijado em Listra se parece com a cura do aleijado de Jerusalém, relatado em Atos 3. Após este evento, o povo começou a adorar Paulo e Barnabé como deuses. No versículo 10, quando lhe disseram: Apruma-te, fica-te de pé, estavam pedindo o impossível para aquele homem. Mas o homem não teve medo e decidiu obedecer ao comando, dando a oportunidade de Deus agir em sua vida sem restrições. Versículo 11 e 12 registram: E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Vemos que Paulo e Barnabé eram chamados de Júpiter e Mercúrio. Júpiter
era um deus grego, também conhecido por Zeus, o principal deus da mitologia grega. Já Mercúrio, também chamado Hermes, era o deus dos adoradores, ou seja, dos oradores. Conforme a mitologia grega da época, haviam duas lendas sobre Júpiter e Mercúrio vindo à Terra como homens. Essas lendas eram conhecidas justamente em Listra, cidade a qual estavam, e por toda a Licaônia. Os gregos daquela região acreditavam que a lenda estava se tornando realidade na vida de Paulo e Barnabé. E para refrear a adoração dos gregos, Paulo cita a criação de Deus como prova de seu poder e amor. Versículo 13 a 19 estarão registrando: e os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldades impediram que as multidões lhes sacrificassem. O versículo 19 ainda diz: e sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Curiosamente, Paulo e Barnabé passaram de heróis a vilões. Podemos ver no versículo 19 que Paulo foi apedrejado e levado para fora da cidade. Conforme a tradição da época, a vítima era apedrejada até a morte. Depois disso, o corpo era levado para fora da cidade para que cães e outros animais comessem a carne da vítima. Paulo ter sobrevivido a este acontecimento pode ser caracterizado como um grande milagre do Senhor. Segundo alguns estudos bíblicos, as marcas de Paulo mencionadas em Gálatas 6, versículo 17, eram consequências deste apedrejamento. Versículo 20 registra: mas rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Os discípulos ajudaram os missionários a fugirem para Derbe, a sexta cidade daquela viagem. Versículo 21 a 23 registra: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento e leito a anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. No versículo 23, podemos ler sobre a eleição dos anciões, a eleição dos presbíteros. Neste trecho, podemos perceber que os missionários possuíam um papel mais importante do que apenas pregar o evangelho, pois também criaram os alicerces de novas comunidades cristãs.
e chegam a Atália, a 7ª cidade. Versículo 25 diz: e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia. De Atália, eles voltam para Antioquia. Versículo 26 e 27. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Voltaram para Antioquia, para a igreja que o recomendaram para aquela primeira viagem missionária. É terminada então a viagem missionária. Quando chegaram, se reuniram à igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os gentios. Termina então a primeira viagem missionária. Atos 14 nos traz uma visão sobre a primeira viagem missionária de Paulo, acompanhado por Barnabé. E faz deste capítulo uma leitura extraordinária. Que vocês, amados, também façam do capítulo 14 uma leitura maravilhosa, edificando a sua fé, a alegria de servir ao Senhor Jesus. Amém, amados?